pessoal, boa noite. Aqui quem fala é do canal Gamer Investor. E eu tô com dificuldade para gravar vídeos. Eu queria estar gravando vídeos com mais frequência, mas acontece que o meu negócio que captura a tela, que é o da placa de vídeo da Nvidia, ele não inicia a gravação. Eu não consigo resolver. Aí a solução que eu tô encontrando é essa, usando o negócio do Windows lá do Xbox. E o vídeo de hoje se trata de estrutura monetária, no geral, taxa Selic, renda fixa, para estar dando uma explicadinha aí sobre como que funciona esses títulos, essa renda fixa. E a estrutura monetária, ela é composta principalmente pelo Bacen, que é o Banco Central. É ele quem dita, quem determina, na verdade, a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros, que é o que permeia todos os juros no país. E normalmente, quando o Banco Central eleva a taxa Selic, é justamente para controlar a inflação. Quando a inflação está fora de controle, o Banco Central ele eleva a taxa Selic. Aqui a gente teve um período de alta inflação e já já a gente vai estar vendo que a gente tem alguns títulos que têm o, o seu rendimento atrelado à inflação, à taxa Selic e também à taxa DI, né? Aqui na corretora que eu utilizo, a gente tem alguns títulos. Aqui, por exemplo, o primeiro que ela oferece é o Tesouro Direto, que é o Tesouro Direto, ele é perfeito para reserva de emergência. Por quê? Porque ele tem liquidez diária, ou seja, você consegue colocar na aplicação e já no dia seguinte você já consegue sacar ela. E o Tesouro Nacional, ele garante que o valor que você aplica lá, você vai receber ele de volta. Diferentemente desse Tesouro IPCA aqui, que é o da inflação, que você aplica e fica sujeito à variação da marcação ao mercado, que você precisa ficar no título até ele vencer para ter o dinheiro que você colocou mais a rentabilidade. E aqui no Tesouro Selic, a gente tem o indexador é a Selic, que é 13,75%, mais um bônusinho, que de 0,06%. E aqui no longo prazo, se tu quiser colocar para vencer a inflação, que é aqui onde estava, por exemplo, em juros com inflação alta, você tem os 12, por exemplo, aqui na máxima, né? 12,1 mais esses 5,56%. Aí você me pergunta, por que mais 5,56%? Porque essa é uma aplicação que tem o indexador da inflação. Então, você ganhar só a inflação não faria sentido. É como se tu ficasse no 0 a 0, entendeu? Por isso que tem um acréscimo bem grande aqui, para te ter uma rentabilidade superior à da inflação. E aqui na questão de renda fixa, a Clear ela é bem limitada, sabe? Ela oferece Tesouro Selic, né, de resgate imediato, o 2025 e 2027. 2027 ele oferece 0,10 a mais de rentabilidade. Aqui a gente tem os Tesouro IPCA. Aí aqui tem as determinações, o período contratado. E aqui a gente tem o IPCA mais com juros semestrais, que a cada semestre vai ter o acréscimo do juro. Isso é uma forma, ao meu ver, é uma forma de garantir a rentabilidade, garantir o juro, né? A cada semestre você obter o juro.
E aqui o Tesouro Prefixado, que independente... Por que prefixado? Porque independente se a Selic variar, o juro que você contratou no momento que você clicou aqui para investir é esse aqui. E acabou. Por mais que suba, por exemplo, se for a 14%, 15%, é esse o juro que você contratou. Da mesma forma se abaixar a Selic. Aqui eu já expliquei que a Selic é ditada pelo Banco Central. Aqui a gente pode estar vendo a taxa DI, que é para depósito interbancário, e que basicamente ele serve como regência para todas as aplicações de CDB, CDI, esse tipo de coisa. E aqui para estar mostrando para vocês, de emissão bancária, a gente pode estar visualizando os CDBs, tal, o LCA, que são as letras de crédito do agronegócio. E o que eu quero frisar aqui? Dentre esses títulos aqui de emissão bancária, o LCA e o isso aqui, tá? Não é recomendação de investimento. O LCA e o LCI, eles têm uma vantagem muito grande. São os títulos que oferecem, bem dizer, as maiores rentabilidades. Por que eu digo isso? Porque a maioria, a grande maioria, 99% dos títulos de emissão bancária e também da renda fixa também, no geral, eles têm incidência de imposto de renda. E o LCA e o LCI eles são totalmente isentos. Só que o que acontece aqui? Para estar mostrando para vocês. Alguns títulos, eles deixam claro que eles são 96% do CDI, que é essa taxa aqui, 96% dele. 87, 86. É muito difícil encontrar um LCA, um LCI que é 100% do CDI. Mas, por exemplo, esse título aqui, 96% do CDI, ele é extremamente vantajoso. Extremamente vantajoso. Porque você vai ter quase a totalidade do CDI, de rentabilidade do CDI, com isenção de imposto de renda. Isso é absolutamente incrível, porque a tabela de imposto de renda fixa, ela é muito onerosa, muito onerosa. De aplicações de 0 a 180 dias, incide uma alíquota de 22,5%. Isso é redutível até o máximo de 15%. Depois que chegou nos 721 dias, não abaixa dos 15%. Quando você resgatar o seu título, vai ter incidência dos 15%. Diferentemente das aplicações de LCI e LCA, que não incide imposto de renda. Por isso que é incrível, incrível. Aqui na Toro também, só para constar, eu não utilizo nem a XP nem a Toro, eu utilizo a Clear. Só estou abrindo aqui nessas duas corretoras para mostrar a questão da diversidade de títulos de renda fixa que a gente tem no mercado. E aqui a gente tem CDBs emitidos por instituições financeiras. Aqui a gente pode estar vendo a rentabilidade do CDI, tá? 120,5% do CDI, que é essa taxa aqui, que é a taxa DI, de depósito interbancário. E aqui a gente tem várias instituições que emitem esses títulos. E aqui você encontra diferentes rentabilidades, né? Aqui a gente pode ver que tem essa BRK financeira, ela está emitindo um CDB de 14,84% ao ano, bem superior à taxa Selic atual. E aqui eu quero estar mostrando para vocês debentures. O que são debentures?
são basicamente títulos de dívidas para financiar negócios de empresa. Basicamente, resumindo uma frase, é isso. E eles tomam algum indexador para demonstrar essa rentabilidade quando você seleciona. É um investimento mais arriscado? É, porque a empresa ela está sujeita a quebrar, a vir à falência. Mas você consegue encontrar rentabilidades bem atraentes, dependendo do que você está visando. Aí basta você escolher a empresa que você está pensando em emprestar esse dinheiro, porque querendo ou não, você está emprestando esse dinheiro. E aqui a gente pode estar vendo que os debentures eles estão isentos de imposto de renda. Aqui ele está na classificação do imposto, ele está deixando bem claro que é isento de imposto. Você não vai pagar imposto. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar para vocês. Aqui é o LCI e LCA. A gente aqui vê mais instituições emitindo LCI e LCA. E aqui a gente vê 96% do CDI, certificados de recebíveis imobiliários e agropecuários. Aqui a gente vê a Cyrela emitindo esse título com 94,5% do CDI. Não é recomendação de investimento, tá? Deixando bem claro. Mas aqui a gente pode estar vendo que essa rentabilidade ela é bem inferior a esse aqui, né? Deixa eu estar aqui achando aqui. 96%, ó. E ainda tem um prazo mínimo de 10 meses. Mas se tu pensa em longo prazo, isso aqui não vai interessar, entendeu? A única diferença aqui é que tu vai estar tendo um vencimento, né? Acredito que tu não vai estar conseguindo retirar antes, porque isso aqui tu tá emprestando para Cirela, né? Não vai ter como tu pedir para ela, olha, me devolve o dinheiro. Ela pode até te devolver, mas ela vai ter que devolver uma quantia bem menor. Então são questões que na hora que a gente vai estar pensando em aplicar o nosso dinheiro, a gente precisa entender quais particularidades cada investimento tem. Porque, assim, cara, querendo ou não, tu vai aplicar o seu dinheiro no que faz mais sentido para você. Ah, eu quero uma aplicação que eu não vou mexer para daqui 10 anos. Ah, sei lá, Tesouro IPCA, vamos dizer. Ah, eu quero uma aplicação que eu deixe lá, que eu quero preservar meu poder de compra, mas que eu queira para ter resgate imediato. Tesouro Selic. Então, cada investimento ele vai ter a sua particularidade. O que tu precisa fazer é estudar qual que faz mais sentido na hora de você aplicar o dinheiro. Eu quero para longo prazo, eu quero para médio prazo, qual aplicação que eu vou estar fazendo, se eu quero isenção de imposto de renda, se eu quero mais rentabilidade, mas eu vou estar pagando um pouquinho de imposto de renda, tem que ser uma coisa que faça mais sentido para você, entendeu? Porque a gente tem várias carteiras de vários produtos de renda fixa disponíveis no mercado. Depende muito de qual corretora você vai estar utilizando. Basicamente isso. Então foi isso, pessoal. Agradeço pela presença de vocês. Agradeceria se vocês estivessem podendo curtir o vídeo, comentar, dar sugestões, comentários com senso crítico, com críticas construtivas. Se vocês puderem estar passando para os seus amigos, compartilhando, se ajudou vocês, peço que dê um feedback aí para mim. Muito obrigado, uma boa noite. E aqui foi mais um vídeo do canal Gamer Investor. Muito obrigado, boa noite.